Opiniões fortes. O elenco semanal. Boa noite, senhores telespectadores. Bem-vindos a mais uma edição de Opiniões Fortes. Relativamente a esta semana, gostaria de salientar os seguintes aspectos. Na passada segunda-feira teve início o ano letivo. São cerca de 143.747 alunos distribuídos pelo pré-escolar, básico e secundário e cerca de 7.000 professores para esses alunos. Entretanto, já vieram a público situações de insegurança junto de alguns estabelecimentos de ensino, o que coloca em causa o programa do governo Escola Segura. São vários os casos de delinquência que em anos anteriores causaram inclusivamente fatalidades humanas, quem não se recorda. Os confrontos entre grupos de denominados thugs já são frequentes junto a vários liceus, inclusive com a entrada desses grupos nesses próprios estabelecimentos de ensino. Entretanto, vieram também a público as condições deploráveis que algumas escolas no interior do município de Santa Catarina de Santiago proporciona aos seus alunos, com água no interior das salas, com falta de mesas e cadeiras ou, em alguns casos, com elas danificadas. Isso claramente que não propicia um bom ambiente para um aluno estudar e progredir. Uma outra questão pertinente para este início de ano letivo é a fraca implementação do programa Mundo Novo. Ouvimos dizer que neste ano serão implementados kits tecnológicos em mais 20 liceus. Entretanto, está-se a esquecer que a primeira apresentação pública feita, entretanto, pelo Primeiro-Ministro a 7 de março de 2009, exatamente 7 de março de 2009, defendia que seriam distribuídos 150.000 computadores no prazo de 2 anos, ou seja, até ao final de 2011. Entretanto, chegou-se mesmo a distribuir alguns computadores em vésperas de eleições. Com escolas que muitas vezes nem têm acesso à eletricidade, nem material básico e elementar, como mesas e cadeiras, como chegar a uma distribuição de 150.000 portáteis? É esta a questão que eu deixo. Entretanto, também parece-me pertinente relevar as afirmações da Ministra da Administração Interna, a doutora Marisa Moraes. Ela, como sabem, foi a um programa radiofónico e referiu que a situação da insegurança está controlada e que até dezembro deste ano a situação estará totalmente controlada, segundo as palavras da própria Ministra. A questão que aqui é preciso levantar é qual a credibilidade dessa afirmação, ou seja, desse timing, definindo dezembro como data limite para controle total da insegurança que graça no país, tendo em conta que até raptos temos visto acontecer, por exemplo, aqui na nossa cidade. Mas mais do que isso, é preciso dizer que este governo tem estado a definir timings para várias matérias que, entretanto, promessas que não estão a ser cumpridas. Vou dar apenas alguns exemplos. Temos essa situação dos 150.000 computadores que deveriam estar já distribuídos, pelo menos segundo as afirmações do próprio Primeiro-Ministro. Temos as afirmações do Ministro Humberto Brito relativamente à situação da energia que deveria estar estabilizada, segundo as palavras do próprio Ministro, até fevereiro de 2012 e, entretanto, já passou esse timing que todos nós sentimos na pele a situação porque graça todo o país. Temos também a promessa feita pela Ministra das Finanças na própria Assembleia Nacional a uma questão por mim mesmo levantado relativamente ao reembolso do IUR do ano de 2008, que segundo a Ministra seria feito até ao final de 2011. Entretanto, já estamos a caminhar para o final de 2012 e o reembolso ainda não foi feito. Estes são alguns dos exemplos de promessas que este governo fez e que não cumpriu até esta altura. Entretanto, também considero pertinente referir a recente indigitação por parte do governo para o engenheiro Manuel Inocêncio
liderar como presidente do Conselho de Administração da Cabo Verde Telecom. No meu entendimento, esta não é uma boa política de clareza para com o povo cabo-verdiano. Todos nós sabemos que ele foi o candidato a presidente da República pelo Partido Africano de Independência de Cabo Verde, mas também nós todos sabemos que antes disso ele que tutelava a área das telecomunicações. Considera-se que será de forma correta esta indigitação, alguém que esteve a trabalhar nos assuntos relativos às telecomunicações e que, entretanto, neste momento vai encabeçar a Cabo Verde Telecom como presidente do Conselho de Administração, o que dirá, por exemplo, as outras operadoras, a T+, e a outra operadora que também já está no mercado. Será correto para com essas duas? Não me parece. Tal como tinha iniciado na semana passada, esta semana também escolhi uma frase que eu digo que é a frase da semana. Naturalmente que, no meu entendimento, a única frase que poderia ser a frase da semana foi a frase proferida pela ministra Marisa Moraes relativamente à insegurança, garantindo ela que até ao final deste ano terá a situação da insegurança totalmente controlada. Esta é a frase da semana. Senhores telespectadores, agradeço a vossa atenção, um excelente fim de semana e espero ter-vos na próxima semana juntamente. Muito boa noite. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na TIVET.